Pessoal, dá mais alguns minutos, eu vou dar mais alguns minutos para o pessoal vir entrando e a gente já começa. Lembrando que esse webinário vai ser gravado, tá? Então a gente já começou a gravar, daqui a alguns minutos a gente começa. Bom, pessoal, eu vou começar o webinário, tá? Para não tomar mais tempo. Obrigado pela presença de todos mais uma vez, tá? Então, hoje a Synapse tem o prazer de apresentar para vocês mais um webinário. E dessa vez, esse webinário ele vai estar focado, então, em falar sobre a avaliação da fusão de genes NTRK por NGS, tá? A gente vai apresentar, eu vou apresentar nesse webinário, um artigo científico publicado recentemente que aborda o tema, tá? Meu nome é Pedro Paulo Gattai Gomes, eu sou o assessor científico da Synapse Biotecnologia e obrigado pela presença de todos. Vamos lá. Então, falando desse artigo, o artigo que avaliou, então, por ensaio de NGS, alvos e materiais de referência para a detecção de fusão do gene NTRK. E foi publicado no The Journal of Molecular Diagnostics, tá? É uma publicação de janeiro de 2022, então tem um pouco mais de um ano, é uma publicação recente, e que aborda, então, a fusão dos genes NTRK, né? E o que seria, então, a fusão dos genes NTRK, né? As fusões dos genes neurotróficos do receptor de tirosina quinase, ou mais conhecido como NTRK, que existem os genes NTRK1, NTRK2 e NTRK3, eles são importantes genes oncogênicos, tá? Que têm participação no câncer, em uma grande variedade de tipos de tumores, tá? A prevalência geralmente é baixa, tá? Aproximadamente 0,3% em todos os tumores sólidos. Eles são encontrados com uma alta frequência, então acima de 90%, em tumores raros, como no carcinoma mamário secretor análogo e carcinoma secretor de mama, tá? As fusões desses genes, elas são alvos moleculares promissores para novas terapias, e vários inibidores de receptor de tropomiosina quinase foram recentemente aprovados para realizar o tratamento desses tipos de câncer. Tá? Eles fornecem opções de tratamento direcionadas que são eficazes para pacientes que apresentam essas doenças genômicas. Tá? Então, aqui embaixo a gente vê a figura mais à esquerda de um gene NTRK normal, e mais à direita a gente vê, então, o NTRK fusionado, né? Então, a fusão. Então, a gente
ocorre basicamente a fusão de porções de genes diferentes, né, desse gene NTRK. Os genes NTRK eles são conhecidos também como receptor tropomiosina quinase, tá? Ou ainda como receptor tirosina quinase neurotrófico. O receptor, então, do tipo quinase ou sinase, ele basicamente um tipo de enzima que transfere grupos fosfato de moléculas doadoras de alta energia para moléculas-alvo específicas, tá? Sendo que a molécula-alvo pode ser, então, ativada ou inativada mediante a fosforilação. Então, basicamente, essa quinase, como eu disse, é uma enzima e ela vai fosforilar uma outra molécula, potencialmente pode ser uma outra enzima ou outra molécula, tá, no organismo, e dessa forma vai ativar ou inibir uma determinada via de sinalização. Tá? No caso dos NTKs, é conhecido, então, como um receptor catalítico de alta afinidade. Né? Então, lembrando, a catálise é uma reação química onde o catalisador ou a enzima que vai realizar a reação química, que no caso é o próprio receptor, ele aumenta, né, a velocidade da reação, então, mediante a adição de uma substância, que no caso das NTRK é a adição do grupo fosfato ou a fosforilação. Tá? Aqui na figura embaixo, a gente tem como exemplo de molécula que sofre fosforilação, uma molécula mais conhecida, é o ATP. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a partir de um ADP, que é um fosfato difosfato de adenosina, a gente tem a adição de mais um fosfato nessa molécula, formando então o ATP. Essa reação de adição de mais um fosfato no ATP é um exemplo de fosforilação que eu vim falando para vocês anteriormente, tá? Então, o receptor do tipo quinase, ele basicamente é um tipo de enzima que transfere os grupos fosfato de moléculas doadoras de alta energia para moléculas-alvo específicas, sendo que a molécula-alvo pode ser, então, ativada ou inativada mediante a fosforilação, como eu havia dito anteriormente. Quando os receptores eles são ativados, ou seja, quando os seus ligandes específicos se ligam a ele, eles se tornam ativados, né? Então, eles são ativados. E assim disparam respostas para dentro das células. Como eu falei para vocês, ele pode disparar uma via de sinalização. Essa via de sinalização é como se fosse uma cascata de moléculas que vão ser ativadas posteriormente à ativação inicial desse receptor, como pode ser observado aqui na figura esquerda. Tá? Então, o receptor aqui na figura seria essa representação em azul. O ligante que vai se ligar nesse receptor seria essa molécula em vermelho aqui, tá? E aí, quando ele se liga, ele vai disparar diversas reações para dentro das células. Essas reações nada mais são do que a ativação dessas vias de sinalização para dentro das células. E existem diversas vias de sinalização para diversos tipos de receptores que existem nas membranas das células. Tá? Um desses receptores, um tipo desses receptores, então, seria esse NTRK. E, assim, essa sinalização, ela ocorre, como eu disse, uma forma de cascata. Então, inicialmente, a gente tem a ativação ou a fosforilação de uma dada molécula, que está geralmente próxima ou ligada ao receptor, em alguma porção intracelular desse receptor, tá? E aí essa ativação vai, posteriormente, disparar uma outra resposta, numa outra molécula em sequência, que pode ser tanto ativando essa molécula como inativando essa molécula, tá? Dependendo da molécula que for e da via de sinalização considerada. E assim por diante, até a resposta chegar, muitas vezes, no núcleo da célula. Tá? No caso das NTRK, uma das respostas conhecidas então, é a fosforilação das neurotrofinas. Tá? As neurotrofinas são proteínas que induzem a sobrevivência, o desenvolvimento e função dos neurônios, atuando neles como fatores de crescimento, ou seja, hormônios. Tá? Então, aqui nessa figura direita, a gente tem um desses
um dos ligantes desses receptores MTRK, que seria os BDNF, que seria o fator de crescimento, fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Desculpa, eu tinha esquecido o nome, mas enfim. Mas não é só esse ligante que se liga a esse receptor, existem outros ligantes, tá? Então, aqui nessa tabela, a gente tem uma lista de alguns compostos que se ligam a esse receptor de formas distintas. Então, a gente tem entre os ligantes os agonistas e os antagonistas. Tá? Sendo os agonistas, aquelas moléculas que são capazes de se ligarem aos receptores e ativá-los para provocar uma resposta biológica, tá? Similar, então, à resposta fisiológica. Então, esses agonistas não necessariamente precisam ser moléculas do câncer, que vão, então, agir sobre o receptor, no caso aqui específico do NTRK. Tá? Esses seriam, então, os agonistas, que são aqueles que promovem a sinalização, promovem a fosforilação, no caso. Né? E a gente tem também uma lista menor do que a dos agonistas aqui no caso, de antagonistas, que seriam aquelas moléculas que, ao se ligarem ao receptor, inibem a atividade desse receptor. Então, inibem a ativação desse receptor. Tá? Bloqueando, então, ele. Alguns medicamentos, tá, que foram apresentados aqui nesse artigo, entre eles o larotriptanib e o entriptanib, eles foram dois primeiros inibidores do NTRK, tá, do receptor do NTRK, aprovados nos Estados Unidos e na Europa, e outros países para o tratamento, então, de tumores sólidos avançados com fusão de NTRK positiva. Então, essas são drogas que foram aprovadas para a utilização no tratamento quando existe, então, um resultado positivo de fusão do gene do NTRK. Tá? O que eu estou apresentando para vocês hoje aqui vão ser soluções que nós da Synapse comercializamos, que são fabricados pela Seracare, uma das nossas representadas, que são voltados, então, para o tratamento e para diagnóstico de câncer, tá? Então, esses painéis, no caso aqui específico das fusões dos genes NTRK, eles vão dar, quando analisado junto com a amostra do paciente, eles vão dar se aquela amostra positiva para uma dada fusão desse gene NTRK ou não. E isso, muitas vezes, vai poder auxiliar o médico, o pesquisador, né, que estiver estudando esse tipo de câncer, qual que é o melhor tratamento, o tratamento mais efetivo para aquele paciente que possui aquela dada mutação ou aquela dada fusão naquele gene específico. Né? Esses medicamentos, eles demonstraram, então, uma forte eficácia clínica em pacientes com tumores positivos para a fusão do gene de TRK, que estavam inscritos previamente em ensaios clínicos. Tá? Então, as taxas de resposta desses medicamentos foram de 64% e 78%, respectivamente. Então, apoiando a relevância das fusões dos genes NTRK como alvos de tratamento. E, portanto, a importância de identificar os pacientes que abrigam esses rearranjos de genes. Tá? Então, as fusões dos genes, elas são mutações, elas também são ditas rearranjos de genes. Né? Então, esses resultados, eles corroboram que essa é uma importante mutação a ser estudada quando for considerar, então, o tratamento de pacientes oncológicos que possuem essas mutações neles. Né? Assim, então, é essencial fornecer amplo acesso global a testes de alta qualidade para garantir que os pacientes positivos para tumores com fusão do gene NTRK se beneficiem desses agentes direcionados para que esses agentes, como esses dois medicamentos que eu citei anteriormente, sejam mais direcionados de forma mais, como eu vou dizer,
mais personalizada, né? Então a gente começa a ter aí uma medicina mais personalizada. Múltiplas tecnologias como imunohistoquímica, PCR de transcriptase reversa, hibridização fluorescente in situ e sequenciamento de próxima geração são capazes, então, de detectar essas fusões dos genes NTRK, entre esses, então, o NGS, né, o Next Generation Sequence, ele é preferido por causa de sua alta especificidade, sensibilidade de alta a moderada e capacidade para analisar múltiplas mutações simultaneamente envolvidas nesses cânceres. Né? Então, como eu disse para vocês, a Seracare, né, que é uma de nossas representadas, possui os painéis oncológicos que vão auxiliar o pesquisador ou o médico na detecção dessa mutação e, portanto, no melhor tratamento indicado para aquele paciente. E essas ferramentas, né, os painéis oncológicos, eles são conhecidos também como padrões de referência, que eles podem, então, ser utilizados para diagnosticar, monitorar a doença, detectar risco e decidir quais terapias que vão funcionar melhor para um determinado paciente. Então, a gente vai ter inicialmente a coleta da amostra do paciente com câncer ou com diagnóstico de câncer. Nessa amostra, então, que ela vai poder estar parafinada, então, em formato de biópsia líquida, quando coletada do sangue, por exemplo, né, vai ser feito, então, o teste molecular, né, e esse teste molecular vai, então, detectar essa variação, essa mutação, seja no DNA, seja no RNA, seja em proteínas, tá? Esses painéis, eles funcionam de que forma? Né? Como eu disse, eles são padrões de referência. Então, é como se você tivesse, inicialmente, um tecido, uma célula, que você conhece ela totalmente, ela é 100% caracterizada. E aí, nesse padrão de referência, então, como aqui no exemplo da tela, ele seria essa maçã. Então, ela é molecularmente definida como maçã. Então, você conhece todas as moléculas dela e pode afirmar, isso é maçã. Então, quando você tem o teste aparentemente ele pode apresentar características que lembrem essa maçã. Mas quando você faz esse ensaio de NGS com esses painéis, com esse material de referência, né, esse padrão de referência, esse ensaio, então, vai determinar qual é a porcentagem daquela amostra que você está avaliando do paciente que realmente corresponde àquilo que você suspeita ou que o médico suspeita que a pessoa tenha, que o paciente tenha. Né? Então, aqui no exemplo da tela, o resultado aqui dessa análise foi que a amostra teste tinha só 10% de maçã. Então, nesse caso aqui do exemplo, só a casca tinha a característica da maçã. O interior não era maçã. Então, esse é um exemplo para você ter uma ideia da importância desse tipo de padrão de referência na análise desse tipo de mutação. Né? Então, quando você for analisar a amostra do paciente, você vai ter certeza que aquela amostra tem ou não tem aquela mutação vista naquele tipo específico de câncer. E mais, você vai conseguir dizer qual é o melhor tratamento indicado para aquele dado paciente, dependendo da presença ou da ausência daquela mutação específica. Né? Então, esse padrão de referência, ele auxilia o pesquisador, né, o médico, em vários momentos dessa análise, né? Então, ele consegue determinar para o cliente ou para o paciente qual que é, para o paciente não, desculpe, para o médico, qual que em que momento do teste que ele está realizando para avaliar a mutação, se houve algum erro em algum momento. Por quê? Porque no protocolo realizado com o padrão, é esperado que o resultado seja positivo. Porque, como eu disse, aquela célula inicial é conhecida que tem a mutação. Ela é positiva para aquela mutação. Ou então, em alguns kits específicos, em alguns painéis específicos da Seracare, ela é negativa. Existem painéis da Seracare também que são negativas para uma determinada mutação. Então, nesses casos, o resultado tem que dar negativo, porque já se sabe que aquela amostra de padrão de referência
é negativa ou positiva, né? Então, a amostra que for do paciente que for testada junto com aquele padrão de referência, se o resultado também for positivo, você tem uma confirmação da presença da mutação. Se o resultado for negativo, você tem a confirmação da ausência dessa mutação. Isso na amostra do paciente. Se você tiver essa ausência quando o kit for determinado para a presença da mutação, e você mesmo assim tiver uma ausência na mutação no resultado do teste, isso indica que o seu protocolo, em algum momento, teve uma variação que introduziu um erro nessa variação. Então, portanto, você tem que repetir o protocolo até descobrir em que ponto desse protocolo foi introduzido esse erro. Porque o resultado, como eu disse, era esperado que desse positivo, no caso do padrão de referência que você está utilizando para analisar a amostra de teste, né? Então, essas variações elas podem ocorrer em alguns momentos desse protocolo, como na fase pré-analítica, ou seja, no momento do manuseio da amostra e no processamento da amostra, seja no momento da biópsia, seja no momento do processamento dessa biópsia, seja ela líquida ou parafinada, seja na extração do DNA, seja na quantificação do DNA e na qualificação desse DNA, tá? Então, essas são variações que podem ocorrer na fase pré-analítica do teste, tá? E a presença e o uso desse padrão é importante nesse momento também. Além disso, a gente pode encontrar essas variações também na fase analítica, ou seja, no momento de processamento e de elaboração de um relatório da análise feita no teste. Então, nesse momento, a gente pode ter variação no preparo da amostra, ou seja, no preparo da biblioteca para o NGS. A gente pode ter variabilidade ou erro, dependendo do equipamento que está sendo utilizado para realizar o NGS. A gente pode ainda ter erro ou variação, dependendo da ferramenta de bioinformática que for utilizada para ser realizada, então, a análise desses resultados, né? Então, todos esses pontos de variabilidade são importantes serem testados e o padrão de referência, como eu disse anteriormente, que a gente comercializa em forma de painel da Seracare, pode ser utilizado para evitar esse tipo de problema e você obter um resultado mais confiável, tá, da sua análise. Então, aqui é só para mostrar que, utilizando o padrão concomitantemente à amostra a ser testada, você consegue, então, no final da análise, detectar ou não a mutação no paciente. E, com isso, você consegue obter um resultado mais fidedigno, porque você, como eu expliquei anteriormente, você consegue identificar no seu próprio protocolo se aquele protocolo está correto, se ele está dando um resultado que é esperado positivo ou não, tá? Então, o padrão ele acaba agindo como controle para a variabilidade em cada parte do ensaio, né? Nesse artigo que eu estou apresentando para vocês hoje, os autores eles utilizaram, né, voltando um pouco para o artigo, eles utilizaram algumas linhagens celulares, tá? A primeira delas que eles citam é a KM12, que ela é originária de câncer coloretal, e eles usaram também a IMSM2, que é originária da leucemia mieloide aguda, que foram utilizados, então, para detectar as fusões dos genes NTRK1 e NTRK3, tá? E devido à raridade das fusões nos genes NTRK2, foram utilizadas também células parafinadas de camundongo, BAF3-AFAP1-NTRK2, que é uma linhagem dependente da IL3, onde existe a presença, então, positiva para a fusão do gene NTRK2, tá? E aí, analisando os resultados, né, embora o NGS baseado em DNA possa detectar fusões também visando regiões intrônicas, né, ou seja, aquelas regiões que não codificam uma proteína, o NGS baseado em RNA permite a detecção direta de junções exon-exon indicativas de uma fusão.
Então, você consegue ter uma visão mais direta dessa fusão, né? Porque você não tem no análise do RNA, por NGS, você não vai ter essa presença desses íntons, né? E a Sociedade Europeia, né, no artigo, os autores dizem que a Sociedade Europeia de Oncologia Médica, eles recomendam que, quando da detecção de fusão do gene NTRK, o uso preferencial de sequenciamento para tipos de tumor onde as fusões desses genes são incomuns. Por exemplo, no câncer coloretal. Por isso que a primeira célula que eu apresentei para vocês, que foi a KM12, foi utilizada no experimento desses pesquisadores, exatamente por causa dessa recomendação da Sociedade Europeia de Oncologia Médica. Tá? E eles sugerem que pode ser usado como uma técnica confirmatória, né, a fusão desses genes em tipos de tumor onde esses são mais frequentes, por exemplo, no carcinoma de secreção análoga mamária. Então, na tabela 2 aqui dos resultados que os pesquisadores apresentaram, a gente vê aqui no quadro em vermelho a quantidade de fusões observadas através dos painéis da Seracare, tá? Esses painéis, especificamente o Serasec FFPE NTRK Fusion Positive Reference Material, que é exatamente o material de referência que é positivo para fusões do gene NTRK e em amostras parafinadas, tá? Isso é importante falar também, porque existem certos tipos de kits de painéis da Seracare que são voltados, então, para cell-free DNA, ou seja, são mais utilizáveis com amostras de biópsia líquida. Existem aqueles, como é o caso desse painel, que ele é utilizado, ele é mais indicado, então, para amostras parafinadas, que muitas vezes o médico, o pesquisador, se depara com a amostra parafinada. Então, o teste, né, o padrão de referência que você vai utilizar para comparar com a amostra teste, também tem que estar parafinado. E por esse motivo, esse painel vem apresentado como amostra parafinada. Tá? Aqui nessa tabela ainda é possível ver as fusões dos genes NTRK presentes em cada um daqueles tipos celulares que eu citei anteriormente. Tá? Por exemplo, a KM12 apresenta uma fusão entre o gene TPM3 e o NTRK1, tá? Ao passo que a IMSM2 apresenta uma fusão entre os genes ETV6 e o NTRK3, tá? Então, como eu falei para vocês, né, os painéis da Seracare, que eles utilizaram no trabalho, foram inicialmente o Serasec FFPE WT DNA RNA Reference Material, que esse é um painel de controle que eles usaram, tá? Então, é um painel da Seracare que é constituído por uma amostra parafinada de célula selvagem, contendo tanto DNA quanto RNA dessa amostra, tá? Dessa célula. Então, é um padrão de referência controle, não tem mutação conhecida nenhuma. Tá? E eles usaram, além desse, também o painel, então, o Serasec FFPE NTRK Fusion RNA Reference Material, que é o painel de referência que possui, então, a fusão dos genes, né, NTRK, em amostras parafinadas também. Tá? Uma coisa que é importante falar é que esse kit ele vem no tamanho de 10 micrômetros, tá? E ele analisa 15 fusões de genes relacionados com os genes NTRK, que são clinicamente relevantes. Tá? Então, aqui nessa tabela, a gente encontra essa gama dessas fusões. Tá? Nesse trabalho, então, os autores usaram 3 lotes do painel contendo as mutações de fusão no RNA, do gene NTRK, e como controle, como eu falei anteriormente, eles usaram o Serasec FFPE,
WT, DNA e RNA, que não inclui, como eu disse, nenhuma fusão dos genes NTRK. Tá? Nesse estudo, eles fizeram primeiramente um ensaio piloto para testar a eficiência do painel. Tá? E aí, nesse ensaio, eles usaram, inclusive, metade do material de entrada que é indicado para o uso do kit, do painel. Então, o painel, eles indicam usar 10 nanogramas de material de entrada. E eles usaram 5 nanogramas de material de entrada. E, mesmo assim, eles obtiveram respostas razoáveis. Tá? Razoáveis não, muito boas até. Aqui nessa tabela, eles comparam entre os diferentes métodos de extração de RNA que foram utilizados no trabalho, em relação ao número de fusões encontradas, tá? Para os painéis da Serasec. Então, a gente vê aqui, ó, cópias de fusão, aqui, ó, na terceira coluna da esquerda para a direita, no lote 1 do painel da Serasec, que tem as fusões, especificamente entre a fusão TPM3 e NTRK1, que é aquela presente nas células KL62, né? Na primeira KL12, desculpa, que é a primeira célula que eles falaram no artigo, foram encontradas 473 cópias, tá? E aqui a gente consegue ver cada uma das fusões, quantas cópias foram observadas nesses painéis, tá? Para cada um, aqui apresentando nas outras colunas, cada um dos métodos de extração de RNA que foram utilizados no artigo. Aqui nessa tabela, eles mostram, então, o resultado do ensaio piloto que eu falei para vocês, que eles utilizaram metade do material de entrada, né, para avaliar as fusões. Eles detectaram as fusões, tá? Mesmo com metade do material, então, para vocês terem uma ideia da sensibilidade desse kit, tá? Eles encontraram quase todos, com exceção de duas fusões, desculpa. Duas fusões em um só dos métodos de extração de RNA, de extração não, de NGS que eles utilizaram, que é o TSO500, eles não encontraram somente duas fusões, e todas as outras eles encontraram. Tá? Isso mostra, isso mesmo com a quantidade de metade do material de entrada necessário para realizar o teste. Tá? Mesmo assim, eles conseguiram visualizar as fusões. Tá? Isso para ver a sensibilidade do kit. Aqui eles analisaram, então, a sensibilidade junto com a precisão dos ensaios usando os painéis da Serasec. Em verde, a gente vê as fusões que foram positivas, tá? Em cada uma das metodologias utilizadas. E em vermelho, a gente vê os resultados negativos dessas determinadas fusões para cada uma dessas metodologias. Tá? Aqui a gente também analisa, os autores analisaram a quantidade de fusões detectadas em cada um dos ensaios, tá? Tanto as fusões positivas quanto aquelas que foram negativas, ou seja, quando não ocorreram fusões, tá? Em cada uma das metodologias. E na última tabela, eles apresentam aqui que no estudo piloto, por exemplo, em todas as linhagens celulares analisadas, eles detectaram todas as fusões possíveis e conhecidas do gene NTRK, tá? Em cada um dos métodos analisados. Isso é importante falar. Tá? A reprodutibilidade e também o limite mínimo de detecção foi bom. O pior score que eles obtiveram na sensibilidade ou na eficiência da análise com esse painel foi bom. Então, eles detectaram 3 de 5 mutações, tá? No caso desse método, é o AFL. E nos outros métodos, eles encontraram um score muito bom, sendo 4 de 5 mutações, tá? Ou até mesmo 5 de 5 mutações, tá bom? Então, isso mostra uma sensibilidade e uma eficiência muito alta desses painéis. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre fusão de genes NTRK
Hoje era isso. Aqui eu apresento para vocês outras marcas que nós representamos também, tá? Aqui na Synapse. E eu permaneço aqui à disposição para qualquer pergunta que alguém tenha. Se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio do microfone ou escrever no chat, se não tiver com o microfone disponível. Fique à vontade. Eu também, aqui na tela, se encontra o meu e-mail. Se caso vocês quiserem mandar um e-mail para perguntar alguma questão, tá, dos painéis ou algum outro produto que nós comercializamos, fiquem à vontade. Obrigado pela presença, Giovana. Alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui hoje e acompanhem nossas redes sociais, que nós sempre estamos apresentando produtos novos e produtos inovadores, seja para o tratamento de câncer, seja para ciências da vida, tá? Para pesquisa em ciências da vida ou outra área da pesquisa científica no Brasil. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e eu vou dar por encerrada a apresentação hoje, tá ok? Obrigado, Georgia. Obrigado pela presença.